Você está ouvindo o programa Impactar Vidas. Ouça pelo site rwpalma.com ou baixe o aplicativo na App Store e Google Play. Vamos ler agora o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Antes da gente ler o texto, é interessante a gente entender o que está acontecendo nesse texto. O apóstolo Paulo manda essa carta para a comunidade em Filipos, e essa carta é conhecida como uma das cartas da prisão. Ele estava preso e ele manda essa carta. E geralmente, se um preso está mandando uma carta para alguém, ou ele vai estar pedindo alguma coisa, ele vai estar falando que ele está vivendo uma situação difícil, né? Até interessante ver o que o apóstolo Paulo fala para aquela comunidade. E como a fala dele, ela surpreende a gente e quebra a nossa expectativa, porque a gente tecnicamente não espera que uma pessoa que esteja passando por dificuldade, uma pessoa que esteja presa, fale o que ele vai falar aqui nesse versículo. Ele vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito interessante, né, como ele fala para eles não andarem ansiosos. E tecnicamente na prisão ele teria, né, problema com ansiedade, né, porque é um contexto difícil, né, não sabe quanto tempo vai ficar preso, né, então verdadeiramente é muito bonito ver como a paz de Deus, ela é uma paz que realmente, mesmo se a pessoa tiver numa situação caótica, como o apóstolo Paulo aqui, sem a liberdade dele, preso, com o risco aí de infelizmente vir à morte, mas mesmo assim ele recomenda aos irmãos para não ficarem ansiosos. E a ansiedade é um tema muito complicado. A gente vê que nos dias de hoje muitas pessoas vêm sofrendo com ansiedade, né? Ficam nervosas, né? A questão do... Teve até um filme que trabalhou isso muito bem, né? O filme Divertidamente 2, né? Trabalha a ideia muito bem da ansiedade. Como muitas pessoas ficam muito preocupadas, muito apavoradas, né? Justamente com o futuro, a incerteza do que pode acontecer, do que pode vir pela frente. Mas precisamos confiar em Deus, né, Samuel? A gente precisa realmente depositar nossa confiança no Senhor. É verdade, verdade. Quando tu falou sobre o apóstolo Paulo, no meio aquele momento, né, que para nós podemos até imaginar como seria, né, estarmos lá, né, no sofrimento tão forte, né, e ele tendo aquela firmeza de falar sobre isso, realmente a gente entende, né, que como a nossa sociedade hoje, tu falaste aqui do momento que a nossa sociedade está vivendo, sobre a ansiedade, né? A mente acelerada, e tem muitas pessoas que estão falando sobre isso, muitas delas estão falando coisas que não condiz, né, com a palavra do Senhor. Realmente, nós, como cristãos, a gente tem que falar sobre que a ansiedade, muitas das vezes, ela não quer dizer que a gente tem que ter em mente que as coisas não está demorando a acontecer. Realmente não é um bem-estar emocional. Realmente é uma firmeza que nós temos, que pode estar sendo abalado o mundo, né? Está acontecendo ao nosso redor, está todo virado ao contrário aí, realmente, né? Mas a nossa confiança tem que ser em Deus. Nossa confiança tem que ser inteiramente no Criador, aquele que criou todas as coisas e sabe o final de tudo isso. Isso que é o importante. E falando sobre isso, Moisés, eu reforço, né, como na nosso culto que teve ali em relação, né, a palavra do Senhor que foi falada ali, que nós temos que aprender, conhecer a palavra do Senhor. Eu até mesmo falo para os nossos ouvintes, estudar a palavra de Deus, estudar, ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis aí na nossa sociedade, onde que as mídias e os coaches, as pessoas que estão sendo aí, pessoas que estão influenciando pessoas no sentido que você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que ir à frente, não interessa, passa por cima de todo mundo. Não é bem assim, não. Realmente nós temos que ter passo a passo, não podemos parar, né, Moisés? Exato. Não podemos desistir, mas nós temos que ter essa mente renovada, né? Nosso coração tem que ser tranquilo, nós temos que entender que em tudo nós temos que ser conhecido diante das nossas orações a Deus. Deus tem que conhecer as nossas petições. Quando nós oramos, e hoje uma coisa é certa, Moisés, o que está faltando em nossa sociedade é aquela vida diária de intimidade com Deus, de orar, buscar mais a Deus. Quando a gente começa a ter esse pensamento de vamos orar e orar,
realmente a gente muda a nossa identidade. Realmente a gente não olha para o nosso irmão com preconceito, a gente não vê a sociedade com, devido assim, precisa ser acabado todo mundo para mudar a sociedade. Não, a gente vê mudança, a gente acredita que Deus pode mudar o quadro, a gente sabe que é difícil falar sobre isso, sobre a ansiedade que nós estamos vivendo. Nossa família muitas vezes estão passando por dificuldades nesse extremo, mas nós precisamos aqui, com o Projeto Impactar, dizer, fique tranquilo, abre o teu coração a Deus, busque a Ele em oração, Ele traz a paz no teu coração. E hoje não é diferente. Não é o que nós estamos falando, é o que a Bíblia diz. Não é sobre nós, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. A mensagem de Deus diz, se nós lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos recorrer a Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Esta é a palavra de Deus que traz paz no nosso coração, né, Moisés? Não, com certeza, né? Com certeza. A gente precisa entender que a confiança em Deus é um parâmetro fundamental, né? A gente tem que se alimentar dessas coisas. Às vezes a pessoa só vai ter contato com a Bíblia no domingo, só vai ter contato ali muito rápido, né? A gente precisa ter uma rotina diária, né? A gente consegue sim separar um momento, por mais ocupado que você seja, você consegue sim um momentinho ali, nem que seja 10 minutinhos para ler a Bíblia, né, para poder orar a Deus, né? Porque isso é essencial para a gente confiar nele. Se a gente só se alimenta dessas coisas, de filmes, de séries, né, de outras coisas afins aí, a gente vai acabar realmente ficando mais suscetível, né, a não confiar em Deus, né, a não ter o foco nele e ficar apavorado, né, porque realmente o mundo sem Deus ele é triste, né, o mundo sem Deus ele é caótico, mas quando a gente olha para ele através das lentes da Bíblia, através realmente da palavra de Deus, aí nós temos esperança, porque a esperança realmente aponta sempre para Cristo.